Vamos ver hoje os 7 selos do Apocalipse? Vem comigo! Os 7 selos, eles acompanham, conforme o último vídeo, uma estrutura muito bonita do Apocalipse. Então você tem a introdução do Apocalipse, vai ter as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, logo na sequência o grande conflito, depois a queda de Babilônia, os 7 flagelos, a queda de Babilônia, Nova Jerusalém. Essa é uma estrutura básica para a gente poder entender aonde nós estamos pisando, o que estamos lendo. Estamos entrando no que seria a segunda parte dessa estrutura, que são os 7 selos. Os 7 selos, eles começam aproximadamente aqui no capítulo 6, mas o 4 e o 5, eles vão dar o contexto, é esse interlúdio que acontece entre as 7 igrejas e os 7 selos que nós vamos dar a introdução do estudo de hoje. Bom, o capítulo 4, como a gente já viu, João, ele vê alguém sentado no trono, ele não identifica essa pessoa como Jesus, Deus. Inicialmente ele dá as características, os adjetivos. Então, no capítulo 4, nós vamos ler aqui a partir do verso 3, o seguinte: E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, antes de chegar nos 7 selos, João ele viu alguém assentado no trono, ele tem um aspecto tão brilhante, tão bonito. Aí ele fala que parece uma pedra de jaspe, de sardônio. E ao lado dele tem 24 anciãos. Mas além deles, existe também mais 4 personagens que está aqui no verso 6 e 7. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Esses 4 seres viventes, eles são muito importantes para os 7 selos. Vamos ver as características dos 4 seres viventes. O verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. O verso 8 diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, esses 4 seres viventes, mais os 24 anciãos, estão pertinho ali ao redor do trono. João chega a dizer que os 4 seres viventes estão no trono e ao redor do trono. Então, eles têm aspectos de animais, um tem aspecto de homem, e eles estão ali louvando a Deus, estão adorando a Deus, ok? E eles falam, né? Esse verso Santo, 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 né? O verso 11, né? No capítulo 4, diz: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Beleza. E aí, então, ele começa a extensão da explicação. Ele, então, percebe que a pessoa que está sentada no trono tem um livro. Esse livro é como a gente entende o tipo de um pergaminho, né? E ele tem 7 selos, como se fossem adesivos, que está na parte final, assim, que para você abrir, né? É como se fosse um adesivo, aqueles 7 selos. E aí João, aqui no capítulo 5, ele diz que ele chegou a chorar porque ninguém era digno de abrir aqueles selos. E aí, então, acontece uma parte curiosa. Uma parte que me chama a atenção é o verso 5. Diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Bom, então a pessoa que vai abrir esse livro, vai descelar, vai desatar, vai abrir o livro, ele é o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi. Bom, a gente já sabe que essa pessoa é Cristo. Mas uma curiosidade é que logo na sequência aparece uma informação que não é de leão. Olha aqui. No verso 6 está lá escrito: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Olha aí, ó, a gente está começando a perceber que a pessoa que está sentada no trono tem o livro, vem um cordeiro, semelhante ao cordeiro, pega esse livro e ele é digno de abrir esse livro. E então, no verso 11, nós lemos: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra, glória e louvor. Olha que coisa interessante. O capítulo 5, ele vai dizer que o Cordeiro é digno, mas lá no início está dizendo que o leão da tribo de Judá que é digno. Ou seja, Jesus ele tem uma identidade com 2 animais curiosos. Leão, um animal forte, um animal que é considerado o rei dos animais, e um cordeiro, um animal tão pacífico, que até para morrer ele fica quietinho. Então, João ele está explorando a imagem de que Jesus realmente ele é muito digno de abrir esses livros. E aí sim, entramos no capítulo 6, que vai falar sobre os 7 selos. Então, vamos prestar atenção para a sequência dos selos. O primeiro selo, ele é aberto e João, ele além de ver o cordeiro abrir o primeiro selo, ele ouve uma voz de um daqueles 4 seres viventes. Aqui João simplesmente diz: ouvi uma voz de um deles. Está escrito ali: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! João ele viu um cavalo branco e o seu cavaleiro. O seu cavaleiro ele tinha um arco e ele viu que ele recebeu uma coroa. E ele sai vencendo para vencer. Bom, essa é uma informação importante. A cada selo, João agora vai dar algumas características curiosas. Quando João vê o cordeiro abrindo o segundo selo, então ele ouve uma voz e diz: Vem! Então ele vê um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho vai então ter um cavaleiro que vai receber uma espada. E ele ganha um tipo de licença. É meio sinistro. Vamos dar uma lida aqui no verso 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Puxa, o cavalo vermelho já abre uma sequência de tragédias aqui. Um cavaleiro ele recebe a espada e ele vai promover a morte. Vários homens vão morrer. Mas agora a gente vai ver que os próximos cavalos também vão promover uma tragédia com os seres humanos. Vamos lá, o terceiro cavalo é o cavalo preto, que no caso é o terceiro selo, né? Então, o cordeiro ele vai abrir o terceiro selo, um dos seres viventes vai dizer: Vem, e aí João ele vai ver o cavalo preto. Vamos dar uma lida aqui na descrição deste cavalo e o seu cavaleiro. No verso 5 está escrito assim: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Essas são medidas de salário, no caso denário, e as medidas de trigo, cevada, o azeite, são os alimentos essenciais ao povo de Israel, dando uma impressão de haver fome. Muito bem, vamos para o
quarto selo. Quando João ele vê o cordeiro abrir o quarto selo, então ele vê um cavalo amarelo um tanto acinzentado. Algumas Bíblias chegam a dizer que o cavalo é acinzentado, dando aquele aspecto de uma pessoa um tanto lívida, parece que ela está morrendo, ela está com um aspecto e a coloração já como se fosse da morte, porque esse é o cavalo da morte. Então, verso 7 nós lemos: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Esse quarto cavalo aqui é terrível, é o cavalo da morte, ele está sendo seguido pelo inferno, que em grego está escrito Hades. A gente sabe que, na verdade, o Hades é uma cova, é uma sepultura. A morte ela só tem um lugar, é o lugar do abismo, das trevas, da cova, da sepultura. É para lá que vão os mortos. E aí então João, né? Ele começa a perceber que muitos homens vão morrer. É terrível isso. Bem, esse é o quarto selo, mas ainda faltam 3 selos. A partir do quinto selo não tem mais cavalo. Esses são os famosos cavaleiros do Apocalipse. Eles estão inseridos nos 7 selos. E esse é um período que nós vamos ver posteriormente. Vamos continuar os 7 selos aqui com o quinto selo. João agora, ele não ouve mais nenhum ser vivente dizer vem. Ele só vê o cordeiro abrir o quinto selo e aí ele vê uma coisa curiosa. O cordeiro abre o quinto selo e ele vê debaixo do altar pessoas que morreram. Essas pessoas que morreram, elas têm uma expressão curiosa, porque elas vão falar de uma situação que elas estão inconformadas. Então, olha aqui, está aqui no verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. É o mesmo motivo que fez João estar preso na ilha de Patmos. Eles estavam mortos por causa da palavra e do testemunho. E João estava preso por causa da palavra e do testemunho. Mas aí, o verso 10 tem a reclamação deles. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí então, assim como os cavaleiros receberam licença para matar, receberam espada e oportunidade de fazer isso, aquilo, esses que morreram, eles receberam vestiduras brancas. Eles estão se identificando com um cavaleiro branco, que é o primeiro selo. Curioso, né? Muito bem. E aí vem uma voz que responde para eles o seguinte: para eles repousarem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos. Ou seja, ainda haveriam outras pessoas a morrer por causa da palavra e do testemunho. Mas aí, essa deixa de pessoas que vão morrer é a deixa do sexto selo. Quando João vê o sexto selo sendo aberto, nós vamos ler então, verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E aqui você vê um colapso da natureza. E no meio desse colapso da natureza, na sequência da leitura, está escrito que pessoas ricas, pobres, escravos, livres, religiosos, não religiosos, qualquer tipo de pessoa, eles fogem. Eles vão se esconder em cavernas e eles vão dizer: caí sobre nós, porque nós não queremos ver quem está assentado no trono e nós queremos fugir da ira do Cordeiro. Que coisa curiosa, né? Pessoas que morreram por causa da palavra e agora pessoas que querem morrer para não encarar o autor da palavra.
Mas aí vem mais um contexto, vem mais um interlúdio. O capítulo 7, ele vai dar a deixa final para o 7º selo. O capítulo 7 é o capítulo dos 144 mil. Antes de chegar nos 144 mil, João ele começa a fazer uma explicação, que ele vê 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra. E eles estão segurando os 4 ventos da terra. Porque o contexto do 6º selo é um colapso da natureza. E aqui esses anjos estão segurando para não ter mais um colapso ainda, para não piorar, não agravar essa natureza, o planeta Terra, não ter mais problemas. E aí então, um outro anjo diz assim, olha, não façam mal ainda enquanto nós não selarmos aqueles que são os verdadeiros servos de Deus. Selar, né, na fronte os servos de Deus. E aí então, depois que o anjo diz para não soltar os ventos, e eles vão selar os servos de Deus, e aí então João diz, ouvi uma voz falando que eram 144 mil a ser selados. Depois dessa visão, que ele fala que ouviu o número de 144 mil, ele diz que esses 144 mil cantam uma música que só eles conhecem, um cântico para louvar a Deus. E depois dos 144 mil, aí João diz que ele viu uma grande multidão, mas ele não pôde contar essa grande multidão. Então, os 144 mil, ele ouviu, ele falou, não, são 144 mil, beleza, ele escreveu. Aí depois ele viu um grupo também muito grande, mas ele não sabia contar, era muita gente, então ele só escreveu assim, no verso 9, depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Ou seja, as pessoas que estavam debaixo do altar com vestiduras brancas, agora temos uma multidão que não dá para contar com vestiduras brancas, e eles estavam diante daquele que se assenta no trono e diante do Cordeiro. Um grupo totalmente antagônico ao grupo que pede para as rochas caírem sobre eles e eles morrerem, porque eles não querem ver quem está sentado no trono e o Cordeiro. Olha que curioso. Meus amigos, com esse pensamento, então, nós podemos perceber que agora essas pessoas, elas vão dar para a gente a pista mais importante da reflexão de hoje. Um dos 24 anciãos, ele pergunta, quem são essas pessoas que estão vestidas de branco? E aí a gente ouve um dos versos mais lindos da Bíblia. Então, está lá escrito, verso 14, capítulo 7, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, e servem a Deus de dia e de noite. Meu amigo, eu quero fazer parte do grupo que está com vestiduras brancas e quer procurar aquele que se assenta no trono e quer louvar o Cordeiro. Eu não quero estar no grupo que quer fugir do que se assenta no trono e fugir do Cordeiro. Eu quero estar no grupo daqueles que procuram a Deus. E por fim, quando chega no 7º selo, no capítulo 8, está escrito, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. E, na sequência, ele vai então dar introdução às 7 trombetas. Meus amigos, aqui encerramos os 7 selos. Os 7 selos têm muitas mensagens lindas, como os 24 anciãos, os 4 seres viventes, os 4 cavalos e seus cavaleiros. Depois nós temos as pessoas que morreram por causa da palavra de Deus e os vencedores por causa da palavra de Deus. Os 7 selos, eles concluem com vitória aqueles que são fiéis e persistem na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos deu a vitória através dessas palavras do Apocalipse. Os 7 selos nos apontam um público, uma multidão que foi fiel ao Senhor. E eu quero ser fiel. Eu gostaria que cada filho teu pudesse ter a escolha de ser fiel a Ti até a morte e vamos receber a coroa da vida.
nos despeça com a tua paz, a tua bênção, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, acompanhe essa decisão. Eu quero fazer parte do grupo que vai louvar o que se assenta no trono e o Cordeiro. Que Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, um abraço.